Oremos. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte, que o primeiro pecado transmitiu a todos. Concedei que nos tornemos semelhantes a vosso Filho, e assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo. Por Cristo nosso Senhor. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos e a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza, nem atrativo para olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se. Não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante do que as tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos. E por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Pois esta vida de sofrimento alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justo inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois integrou o corpo à morte. Sendo contado como um malfeitor, ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e
intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua, os corações me esquecerão como morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado
em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve, ó Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Ó Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo perguntou-lhes: A quem procurais? Eles responderam: a Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo.
Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada, que guardava a porta, disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me em que. Mas se falei o bem, por que me bates? Então, Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o, vós mesmo, e julgai-o, de acordo com a vossa lei. Os judeus lhes responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade?
Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre nós um costume. Pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabeis que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem maior culpa. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se fez rei declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Rei, de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que eu escrevi está escrito.
Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então, pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acreditei. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por meio dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então, José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então, tomaram o corpo de Jesus, envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa,
E como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A cruz, sinal de salvação, loucura dos cristãos, vem para redimir. Senhor Jesus, envia a luz, aclara o dia, irradia a vida aqui. Senhor Jesus, envia a luz, aclara o dia, irradia a vida aqui. Queridos e amados irmãos, irmãs, cá estamos nós, nesta tarde, com toda a igreja no mundo inteiro, também nós, junto com Maria, na sua dor, no seu sofrimento, nessa trajetória de entrega que Jesus fez por amor a cada um de nós, conforme a missão recebida do Pai. Não quero que se perca nenhum daqueles que me destes. Nós lembramos desde o início as profecias, quando Jesus ainda era tão pequeno, e que fora levado ao templo, e que Simeão tomou esse menino nos braços, louvou ao Pai e bendisse, dizendo que poderia descansar em paz, porque os olhos dele viam a salvação. Mas também disse a Maria, e nós temos a trajetória dessa mãe, aquela que abriu mão dos seus sonhos e seus projetos humanos para fazer a vontade do Pai. Na lógica humana, haveria de ser agraciada de nunca sofrer uma dor sequer e nunca lhe faltar nada. Ouve a primeira frase como profecia de Simeão: quanto a ti, uma espada de dor te traspassará a alma. E assim se deu por toda a vida de Maria Santíssima. E é importante que a gente faça essa trajetória de lembrança para poder nunca esquecer que seguir o Cristo é carregar a cruz. E Maria foi a primeira a dar exemplo e não esmoreceu na caminhada. Segunda dor que Maria experimentou, a fuga para o Egito quando o menino ainda era criança, porque Herodes desejava matá-lo. Terceira dor que Maria experimenta quando tem 12 anos, o menino desaparece e ela perde o seu filho por 3 dias, angustia essa dor e sai à sua procura até encontrá-lo. Mais uma outra dor, poderíamos chamar a quarta, e nós imaginamos como foi o coração daquela mãe, o seu olhar, quando se cruza o olhar da mãe com o filho no caminho do Calvário, torturado, cuspido, chicoteado, empoeirado, carregando aquela cruz. Os olhares de mãe e filho se cruzam, céus e terras se compreendem e se entendem. Outra dor que para Maria foi terrível, talvez você, mãe e pai, já experimentou, e talvez até nesse tempo de pandemia, quando ela tem que ficar aos pés da cruz
e contemplar que aquele homem justo e santo, que só fez o bem, não foi entendido e foi posto na cruz por inveja, por maldade. E ela está lá firme a olhar para o seu filho, como se não bastasse aquele corpo desfalecido, é descido da cruz e entregue à mãe. Ela abraça aquele corpo frio. Ela contempla aquele corpo frio. E ainda assim não desanima. E o último passo, ela acompanhou o corpo do filho ser deixado num sepulcro que nem foi preparado para ele, mas porque havia um sepulcro vazio. E ainda assim Maria não perdeu esperança. E o quanto isso há de nos dizer na hora da nossa dor. Mais bonito do que ver a perseverança de Maria, e certamente ela também é surpreendida naquele dia que se diz hoje para nós, quando às 9 da manhã, depois de ele ter carregado por aquela terra seca, aquele sol ardente, e tudo o que ele recebeu de descaso, bofetões, gusparadas, maldades, maldições, ser posto na cruz. O céu e a terra se entendem no coração de Jesus e de Maria, em nenhum outro igualmente. E Jesus, do alto da cruz, mostra por que é que ele foi crucificado. E sua primeira palavra é dirigida ao Pai, pelos seus algozes. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. A nossa compreensão é pequena demais para entender essa dimensão cristológica, teológica, do amor de Deus para com a humanidade. E Jesus ali revela o tamanho do amor do Pai e dele, por você e por mim, quando machucamos-o todos os dias com os nossos pecados, nossas mesquinharias, e não aprendemos essa lição de perdoar. Como se não bastasse, Jesus agora vai dirigir uma palavra a alguém que está numa mesma situação que ele na cruz, mas merecidamente, mas que reconhece os seus pecados e vê em Jesus uma única possibilidade. Jesus volta os seus olhos para aquele ladrão que está sendo crucificado e afirma para ele, e afirma para você e para mim quando perdemos um ente querido: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus vai surpreender ainda a humanidade do alto da cruz, quando ele põe os olhos em Maria e no discípulo que mais próximo dele estava, que mais o compreendera e mais solidário se fizera, e diz: mulher, eis o teu filho, filho, eis a tua mãe. E naquele momento não nos deixou órfão, por isso podemos chamar Maria de mãe. As dores vão se tornando cada vez mais fortes, asfixiando ele na cruz, e ele grita: Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonastes? Então faz um pedido: tenho sede. E ainda nessa última hora e no último pedido do Cristo, ele é incompreendido, e lhe serviram vinagre. Então certamente o coração do Salvador diz: realmente, tudo está consumado. E agora, ele completa a sua missão, mas completa a sua missão na mesma altura,
voltando para o Pai que lhe entendera tudo, que compreendera tudo, que esteve com ele em todo momento, sentindo as mesmas dores. Em tuas mãos, Pai, eu entrego o meu espírito. Se nós soubéssemos o tamanho e a importância de uma destas das palavras de Jesus, se nós pudéssemos acolher uma destas dores de Maria, certamente seríamos mais santos. E a igreja espera de nós hoje uma atitude de cristão, e ser cristão não é ser, perdão da palavra, o cristão não pode ser frouxo, não pode ser meia boca, meia pataca. O cristão tem que ser de primeira linha, em Jesus enfrentar tudo, suportar tudo e, dizendo a verdade, permanecer firme em pé, em paz. Maria nunca perdeu a paz. A espada de dor no seu coração não desequilibrou Maria, não tirou ela do rumo e do norte que haveria de passar. Em paz. Quem segue o Cristo vive em paz. Nós temos na nossa oração diária um hino que se chama Hino das Laudes, neste tempo dessa Semana Santa. E eu trouxe para compartilhar com vocês essa expressão profundamente teológica da compreensão da cruz. Diz assim: o fel lhe dão por bebida, sobre o madeiro sagrado, espinhos, cravos e lanças ferem seu corpo e seu lado. O sangue e água que jorram, mar, terra e céu são lavados. Ó cruz, fiel sois a árvore, mais nobre em meio às demais, que selva alguma produz, com flor e frutos iguais. Ó lenho e cravos tão doces, um doce peso levais. Árvore, inclina teus ramos, abranda as fibras mais duras. A quem te fez germinar, minora tanta tortura. Leito mais brando ofereces ao santo Rei das alturas. Só tu, ó cruz, merecestes suster o peso do mundo e preparar para o náufrago um porto em mar tão profundo. Quis o Cristo imolado banhar-te em sangue fecundo. Por isso, glória e poder à Trindade, ao Pai e ao Filho louvor, honra ao Espírito Santo, eterna glória ao Senhor, que nos salvou pela graça e nos remiu pelo amor. É no amor que a igreja entende a sua missão. É no amor que a igreja desenvolve a sua caminhada. E quem não ama, jamais poderá compreendê-la. Uma das coisas mais bonitas que, como padre, eu experimento na minha vida, neste dia, a oração universal. A igreja reza por todos. A igreja não se faz reserva, ela é mãe. A igreja católica é mãe. A igreja católica cumpre com seus erros, mas com sua fidelidade e perseverança à vontade do Cristo Jesus, entregue um dia a Pedro e hoje em nossas mãos. Por isso nós vamos neste momento rezar esta oração universal. Nosso diácono vai nos ajudar e nós vamos rezar também, quando ele dizer, oremos pela Santa Igreja, no silêncio do teu coração, reze pela Igreja. Oremos pelo Santo Padre o Papa, reze pelo Santo Padre o Papa. Vamos
dar início a essa oração maravilhosa. Pela Santa Igreja. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus. Que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa Igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusesses todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todas as ordens e categorias de fiéis. Oremos pelo nosso bispo Mário, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirvam com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos. Oremos pelos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus.
Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos e filhas adotivos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, e a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja. Que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem no Cristo. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sobre o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude dos mistérios da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus.
Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e dispusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos, oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Oremos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que padecem a pandemia do Covid-19, oremos ao Deus da vida, salvação do seu povo, para que sejam consolados os que sofrem com a doença e a morte, provocadas pela pandemia do novo coronavírus. Fortalecidos os que heroicamente têm cuidado dos enfermos, e inspirados os que se dedicam à pesquisa de uma vacina eficaz. Oremos. Ó Deus, nosso refúgio nas dificuldades, faça na fraqueza e consolo nas lágrimas. Compadecei-vos do vosso povo, que padece sob a pandemia, para que encontre finalmente alívio na vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os que sofrem provações, oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança e transeuntes,
repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegre em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação humana. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação humana. Vinde, adoremos. Convido que nós façamos 1 minuto de silêncio, adorando Jesus na cruz.
Então, hoje, por excelência, a igreja faz uma coleta no mundo inteiro. A Igreja Católica faz uma coleta para o mundo inteiro, para cuidar dos lugares sagrados. Anteontem, eu avistei aqui em algumas relíquias que temos deste santuário, um cálice de Frei Eurico, 93 anos, 1928. Aquilo é uma relíquia, um valor imenso para essa comunidade, que nós temos que venerar esse cálice. A história desse cálice, a vossa história, a igreja quer preservar. Então, aqueles que puderem, que não for fazer falta, que puder contribuir alguma coisa, nós pedimos nessa coleta para enviar a diocese que envia, ao núncio que envia a Roma, nossa doação para cuidar dos lugares sagrados. Não sei se a gente tem algum cântico, qualquer um refrão de cruz, Fran, enquanto fazemos a coleta, e depois, na sequência, nós vamos acolher Jesus na Eucaristia, do qual vamos comungar para continuar a nossa caminhada. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Congregou-nos num só corpo, o amor de Cristo. Exultemo-nos, pois nele jubilemos. Ao Deus vivo nós temamos, mas amemos. E sinceros uns aos outros nos queiramos. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Junto um dia com os eleitos, nós vejamos tua face gloriosa, Cristo Deus, gáudio puro que é imenso, que ainda vem pelos séculos dos séculos. Amém. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Queridos e queridas, rezemos com amor e confiança, como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo e vosso sangue que vão receber, não se torne causa de juízo e condenação, mas, por vossa bondade, seja sustento e remédio para a minha, para a nossa vida. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis aqui o Cordeiro de Deus, que pode e que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. As pessoas que não vão fazer parte, por questões pessoais, da ceia, da Eucaristia, pudesse ou pôr as mãos para trás, ou ficar sentado, para que os ministros possam ser assim orientados por vós mesmos, aqueles que irão participar. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento:
de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos se seguirdes meus preceitos. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Como o Pai sempre me ama, assim também eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós lembramos que amanhã, às 18 horas, nós daremos sequência a esta celebração, o Sábado Santo, a vigília das vigílias, a noite mais importante da nossa vida e da nossa fé. Se você não pode participar porque não teve lugar, nós estamos limitados em lugar, acompanhe-nos pelas mídias sociais, reze em casa, prepare um altarzinho, acende uma vela, e ali em torno, como se fosse aqui na igreja, reze, fique de prontidão. Às vezes, a gente em casa quer relaxar no sofá, num jogo de futebol tudo bem, mas na celebração é importante que a gente esteja de prontidão e não deixe de rezar. Domingo cedo nós teremos as missas 7h30, se não me falha a memória, 9 e depois 10h30. Enfim, a programação também pode ser encontrada lá na nossa página, no Santuário do Carmo. Quero agradecê-los profundamente a presença e agora na saída, com toda a calma, sem fazer tumulto. Demoramos um pouco, sim, mas creio que rezamos profundamente e guardamos os espaços que eram necessários por causa da pandemia. Quero convidá-los neste momento, um instante que nós pudéssemos voltar a ficar de joelho. Os cantores vão nos ajudar com um refrão ou dois de adoração a Jesus aqui na cruz. E depois, então, nós vamos receber aqui, depois da bênção, as imagens de Maria e de Jesus, para aqueles que desejam visualizar também os seus corpos.
Maria e o corpo de Jesus. Fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival, que selva outro lenho produz, que traga em si fruto igual. Quando se peso conduz, ó lenho celestial, fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival. Fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival. Cantem meus lábios a luta que sobre a cruz se travou. Cantem, ó nobre triunfo que no madeiro alcançou. O Redentor do universo, quando por nós se imolou. Fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival, que selva outro lenho produz, que traga em si fruto igual. Quando se peso conduz, ó lenho celestial, fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival. Fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival. O Criador teve pena do primitivo casal que foi ferido de morte, comendo fruto fatal, e marcou logo outra árvore para curar-nos do mal. Fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival, que selva outro lenho produz, que traga em si fruto igual. Quando se peso conduz, ó lenho celestial, fiel madeiro da Santa Cruz,
sem vão. Tal ordem foi exigida na obra da salvação. Cai o inimigo no laço de sua própria invenção, do próprio lenho da morte Deus fez nascer redenção. Fiel madeiro da Santa Cruz, árvore sem